Os carregadores de tambor se tornaram populares na década de 30, com armas como a submetralhadora Thompson. No início, eram uma boa ação para aumentar o fogo sustentado e atacar um pouco o pouco poder das munições de pistola que os submetralhadoras daquele momento usavam. Mas por que os exércitos do mundo não usam ou não costumam usar os carregadores de tambor, se supostamente são melhores? Eles têm o dobro da capacidade, reduzindo a frequência das recargas. Se olharmos para a arma que popularizou o carregador de tambor, a submetralhadora Thompson, desde que foi lançada, ela tinha disponível um carregador de tambor de 50 balas e posteriormente saíram os carregadores de tambor de 100 cartuchos que eram bastante pesados. Mas na Segunda Guerra Mundial, os americanos perceberam do quão inconvenientes eram os carregadores de tambor e rapidamente os substituíram por carregadores de caixa retos de 20 e 30 balas. Os soviéticos tiveram o mesmo problema com os pistolet Pulemyot Shpagina 41. O pistolet Pulemyot Shpagina 41 Opasha, como os russos chamavam, tinha um carregador de tambor de 71 balas. Posteriormente, quando lançaram o pistola metralhadora soviética 43, substituíram o carregador de tambor por um de caixa curva de 35 rodadas. Caso similar ocorreu com armas como o RPK. O RPK soviético tinha disponíveis carregadores de tambor de 75 balas e carregadores curvos de 40 balas. Os carregadores de tambor eram usados pelos automatas Kalashnikov Modernizirovanny porque os soldados popularmente usavam os carregadores do RPK em seus automatas Kalashnikov Modernizirovanny porque podiam, mas fizeram isso apenas no início, pois posteriormente os soldados pararam de usar os carregadores de tambor tanto nos automatas Kalashnikov Modernizirovanny quanto nos RPK, já que para o lançamento dos AK-74 e consequentemente saiu o AK-74, também saiu o RPK, 74 o RPK, 74 vinha apenas com carregadores Urboste de 45 rodadas de dupla fileira, descartando completamente o conceito dos carregadores de tambor. Mas por que tanto os americanos quanto os soviéticos descartaram os carregadores de tambor e pararam de usá-los? Pois aqui está a resposta. Os carregadores de tambor apresentam numerosas desvantagens. Primeiramente, é mais difícil carregar esses itens. Os carregadores de tambor são carregados da mesma maneira que os carregadores de caixa, mas os dois eixos onde as munições se apoiam, no caso dos carregadores de tambor, são circulares. Portanto, para carregá-los, faz-se da maneira tradicional, colocando uma bala após a outra, enquanto que nos carregadores de caixa podem ser usados pentes e carregar os carregadores de maneira muito mais rápida. Outra razão contra os carregadores de tambor é que eles são muito difíceis de transportar. Os carregadores de tambor têm um grande volume superior à munição que carregam. Também a sua forma dificulta muito o trabalho. Quando você carrega vários tambores, realmente sente que está carregando muita munição, mas na verdade não é assim. E aqueles que foram soldados ou são soldados sabem que 1 quilo a menos no seu equipamento faz a diferença e que carregar algo pesado confortavelmente faz parecer que pesa menos. Os de caixa curva são pequenos, quase todo o volume do carregador é preenchido com munição e sua forma ajuda muito a armazená-los e carregá-los. Outro problema com os carregadores de tambor é que eles desequilibram a arma. Antes da Segunda Guerra Mundial isso não era um problema. Porque esse não era um aspecto a considerar na hora de fazer uma arma, ou pelo menos não era tão determinante. Mas com os avanços do desenvolvimento armamentista que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial, os designers prestavam muita atenção ao equilíbrio da arma. Normalmente, uma arma é projetada com um ou um par de carregadores pré-definidos. Agora imagine o que acontece se você tem uma arma que foi projetada para carregar cartuchos de 30 e depois coloca um carregador de 75 cartuchos. A arma se sentirá desequilibrada e desconfortável. Os soviéticos tentaram resolver este problema inclinando um pouco o carregador do RPK para a frente. No entanto, o problema ainda persistia levemente. Outra desvantagem é o custo dos carregadores de tambor. Os carregadores de tambor são muito mais caros e difíceis de produzir, enquanto os carregadores de caixa curva só têm uma mola que empurra a munição para cima e pronto. Os de tambor têm um sistema de empurrar giratório semelhante a um aspersor, é muito mais complexo e caro de produzir. Considerando a complexidade de um e do outro, obviamente o carregador de tambores é menos confiável porque é suscetível à sujeira e demora mais para desmontar um carregador de tambor do que um de caixa curva. Um fato curioso sobre os carregadores de tambores é que quando os soviéticos criaram os carregadores de tambores para o RPK, tentaram melhorar dando mais estabilidade e precisão ao automat Kalashnikov Modernizirovanny, colocando
um carregador de tambor abaixo do cano de cada automática Kalashnikov Modernizirovania. Isso aumentou o peso da arma em cerca de 2 kg, mas a tornou muito mais estável e reduziu consideravelmente o recuo. Mas no final decidiram não padronizar essa medida, pois o centro de gravidade se tornou bastante desequilibrado, incômodo, e a arma em geral com um segundo carregador se tornava bastante pesada. Mas voltando ao tema, outra desvantagem é que o que acontece se você perder um carregador? Não é um problema se você perder um de caixa, porque são apenas 30 munições e pronto. Mas se você perder um tambor, perde-se 75 munições, provavelmente você ficará sem munição. Tendo ouvido todas essas desvantagens dos carregadores de tambor e considerando a única vantagem que eles oferecem é reduzir a frequência de recarga, pode te dar uma ideia de por que os grandes exércitos do mundo descartaram a ideia dos carregadores de tambor e por que está em desuso, pelo menos no âmbito militar e policial, porque os carregadores de tambor são muito usados no mercado civil. Existem soluções bastante engenhosas que foram feitas para aumentar a quantidade de munição sem desequilibrar a arma e, claro, contrariando todas as desvantagens dos carregadores de tambor. Temos o carregador helicoidal do PP-19, Bison ou o carregador horizontal do E90. Sem dúvida são soluções muito engenhosas a problemas de pouca munição.